Salmo de número 103. Nós vamos continuar, irmãos, no versículo 14. Eu vou lembrar um pouquinho que eu preguei na outra reunião e também já vou para o outro entendimento, que fala assim, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Isso aqui até dá para nós fazer uma junção, né, com a pregação de quarta-feira, né? Se alguém não veio quarta-feira ou não viu a mensagem que eu botei no grupo, procura ver, né? Uma das melhores aí que nós já fizemos, muito bonita demais aquela mensagem. Então nós falávamos do vaso profundidor, que ele tira a escória, né? Da prata, no caso lá, né? Aqui está falando do pó. Ou seja, ele sabe tirar aquilo que ele não acrescentou, né? Ele sabe tirar aquilo que ele não botou. Ele sabe, vamos fazer ali um tratamento, no caso da prata, né? E colocar uma temperatura de que a escória não aguenta, ela queima, né? E a prata, ela fica o quê? Purificada para poder ser trabalhada, não é verdade? Então ele sabe tirar aquilo que ele não pôs, amém? A mesma coisa que está falando aqui, ó. Ele conhece a nossa estrutura, né? Então ele não teve que estudar psicologia para entender a emoção das pessoas, né? Quem criou as emoções foi Deus, não é verdade, irmãos? As emoções erradas, distorcidas, não foi ele quem criou, né? Quem criou o corpo, obviamente não, foi Deus, tá? Agora, as coisas erradas que as pessoas sem Deus fazem com o corpo, Deus não criou, né? É como até a natureza, na verdade. Pastor, Deus criou a maconha. Acho que foi o diabo que criou a maconha? Não, foi Deus. É uma planta que Deus criou. Mas quem distorceu o uso dela foi Deus? Não foi, né? É igual o tabaco, né? O tabaco serve para tantas coisas, né? Até em tinta e coisa que você usa, né? Mas quem distorceu ele, né? E fez para a pessoa ficar lá, não foi Deus, entendeu? Então, pastor, tudo que Deus criou é bom, com certeza. Tudo que vem, né, como consequência do pecado, como uma corrupção, né? Não é de Deus. Então, ele conhece a nossa estrutura, né? Primeiramente, ele sabe. Ah, pastor, mas é errado lá eu consultar um psicólogo? Não, errado não é, até porque está gravando aí, depois a pessoa me xinga, né? Errado não é. Mas o errado em qualquer coisa é nós colocar o que chamamos a fé naquilo ali, não é verdade? A fé naquilo ali. E aí a pessoa acaba tirando a glória de Deus muitas vezes. Pastor, errado, sei lá, eu estudar um pouco sobre economia, investimento, acho que todo mundo devia ter nas escolas economia e investimento. Não, o brasileiro é muito atrasado ainda. Mas eu não posso botar o quê? Botar minha fé naquilo ali, não é verdade? Naquele conhecimento, né? Quem que estaria preparado, talvez, para um evento igual o Covid-19, na verdade? Mas quem que estaria? Talvez ninguém imaginaria algo assim que atingiria o globo todo, na verdade, e quantas empresas quebraram, e gente grande muitas vezes, né, que tinha capacidade, mas confiava naquilo ali e quebrou, né? Então, não é errado a pessoa estudar, o errado é a pessoa não substituir a fé por isso, o errado é a pessoa deixar de ver o milagre de Deus, na verdade? Então, esse é o problema, porque ele conhece, então, a nossa o quê? Estrutura. Como eu falava na quarta-feira, né? O trabalho da sua alma ele viria, mas também diz o quê? Mas ele ficaria satisfeito. Então Deus me chamou. Deus não sabe todas as falhas que eu tenho, que não foi Ele quem colocou, né? Deus não sabe os pecados que eu tinha, que não foi Ele que me colocou? Claro que sim. Então como é que eu vou duvidar que Ele não pode, né, me ajudar? Já lembrando da semana passada também, né? A ter o perdão dos pecados, não é verdade? Como que eu posso duvidar que Ele não pode me ajudar o quê? A eu crescer, não é verdade? Então, ele conhece a minha estrutura, ele sabe, ali fala, ele lembra que nós somos o quê? Pó. Aqui o pó, até nós vamos depois ver, mas é no sentido de frágil, não é verdade? Que assim como o homem foi o único ser, né, criado à imagem de Deus, a natureza não foi. Deus criou a natureza, mas Deus não é a natureza, né? Os animais,
na verdade? Deus criou os animais, na verdade? Mas Deus não é um animal, ou Deus não botou um espírito no animal, na verdade? Mas o único ser que foi criado por dentro, digamos, né? A essência, a imagem e semelhança de Deus, que não é um Deus, mas que foi feito diretamente por Deus, foi o quê? Foi o homem. Mas ele foi colocado no quê? Num corpo que veio do pó, não é verdade? Então quer dizer que ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é de Deus, ao mesmo tempo ele tem o quê? Ele tem um corpo que é frágil. E a gente sabe, irmãos, que lá em Coríntios 15, já preguei aqui 50 bilhão de vezes, né? Que a palavra fala que o último inimigo a ser vencido será o quê? O quê? A morte. Mas que morte é essa, pastor? É a física, né? Porque a espiritual nós já vencemos. Então, quer dizer, esse corpo, irmãos, ele é pó, ele é natural, ele tem limitação, não é verdade? Ah, eu não, pastor, eu não tenho limitação. Então tá, toma 15 litros de Coca-Cola por dia, eu quero ver se tu fica vivo muito tempo. Vai ficar vivo? Tem, porque ali tem químicas, né, naquele refrigerante ali, que vai fazer mal para você. Ah, não faz? Faz. Né? Ah, a vida inteira eu só tomei café, não tomo água e nunca me fez mal. Tá lá só descontando a fatura do cartão, uma hora chega. Não é verdade? Tem que beber água, mas também temos que beber água. Né? Não, eu só tomo café. Não, cuidado, não é verdade? Então, quer dizer, não adianta nós querer teimar com Deus, não é verdade? Às vezes eu falava com uma irmã, a senhora que é mais velhinha, a gente não pode ser teimoso. Eu falava da minha mãe uma hora, né? Que ela levantou um sofá lá e falava para essa irmã, né? Da minha mãe, né? Levantou um sofá para costurar lá embaixo, o cachorro tinha rasgado, o sofá caiu, bom, deu no peito dela. Ficou trincado ali o peito não sei quanto tempo. Não morreu porque Deus não permitiu. Ela é pequenininha, né? Minha mãe é pequenininha. Você é grandão assim, pastor? Jesus me fez grandão, mas o meu pai e a mãe são pequenininhos. Pelo menos em relação a mim, né? Se você é pequenininho, igual tu. Mas em relação a mim, são pequeninos. Eu falei, mãe, que é isso, mãe? Tem 30 netos para te ajudar, né? Manda tomarem vergonha na cara e levantar o sofá. Mas se eu tivesse aí, eu não tô lá, né? Se eu cuidasse melhor dela presencialmente, os filhos me de ficar presencialmente. Então, se eu tô longe é porque Deus sabe que, né, é aqui que eu tenho que estar. Mas se eu tivesse lá, claro que eu ajudava, né? E aí teimosa, aí a irmãzinha fala, não é verdade, pastor, pessoa velha é teimosa. A gente não se sente, às vezes, com a idade que tem. Por exemplo, irmã, não é feio pedir ajuda para os filhos. Se não consegue levantar, pede ajuda. Se não consegue fazer, pede ajuda. Não é feio, cuida, se preserva. Não é verdade, irmãos? Depois tá com todas as colunas e dói. Não é verdade? Só tem uma coluna, não tem como trocar lá. E não é igual o carro, né? Que tem que repor as peças. Que bom que fosse, né? Chega lá, me dá uma coluna nova. Pronto. Doutor, me dá um remédio para, né, um fígado novo. Aí toma uma vitamina, pronto. Não tem, né? Então tem que cuidar. Então é o que a palavra fala, né? O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se que nós somos pó. E aí vem aqui no 15 também fala assim, ó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Aqui está falando o quê, irmãos? Na juventude, né? Todo mundo aqui é ou já foi jovem, né? Ah, pastor, né? Foi jovem, forte, na verdade. Todo mundo aqui já teve o quê? Já floresceu. Ou, né, uns tá na juventude, um já foi jovem, né? Mas quer dizer, é aquela época que a pessoa tá ali. Mas a palavra falou aqui, aí 16 fala assim, pois passando por ela o vento, logo se vai. E o seu lugar não conhece mais. Quer dizer, né? Quando vê, puf! Já está aí com os cabelinhos brancos, alguns pintam, né? Mas Jesus sabe que lá embaixo está o vermelho. Tá embaixo da tinta, não tem problema pintar, tá? Né? A irmã
o irmão pode se cuidar sem vaidade, não tem problema nenhum, tá? Cada um que se cuide como se achar mais bonitinho, né? Mas passa ligeiro. Como aí mesmo estava falando, olha só, hoje nós estamos já na última sexta-feira do mês, né? Daqui uma semana nós vamos entrar no mês 8. Aqui tá vindo em casa, né? Tô gravando em julho. Mês 8. Bom, daqui a 4 meses, já tá o quê, né? Lá preparando o Natal, preparando a virada do ano, quando vê, se é que Jesus não volta antes, né? Mas feliz 2025, meu Deus! Não é verdade? Pastor, o tempo passa ligeiro. Não, mas o dia tem 24 horas, né? Mas a sensação de que ele passa cada vez mais rápido, né? A gente vai vendo, exemplo, tá aqui agora, daqui a pouquinho já acaba a reunião, quando vê você já está aqui mais ou menos 10h30 indo embora, quando vê já é meio-dia, quando vê já, né? Meu Deus, quando vê já virou outra, né? A vida parece que ela passa muito ligeiro, não é verdade? E é o que a palavra fala aqui, né? Pastor, é verdade. Recém estava com 30, agora, pastor, já estou entrando de graça no ônibus. Mas eu não me sinto, pastor. Talvez o corpo não acompanhe o pique. Mas a cabeça, né? A cabeça tá afiada, pastor. Por isso que tem uns velhos teimosos, né? Que ele mexeu de não deve. Para! Filho! Vai lá, levanta para mim. Mas credo, não é verdade? Né? Filho tem que honrar o pai e a mãe. Tem que cuidar bem, amém? O máximo que puder, né? E se tá longe, tem que pelo menos fazer alguma coisa ali para ajudar, mas tem que cuidar. Então, a cabeça é muito rápida, né? Mas às vezes o corpo não vai. É verdade? É verdade, pastor. Então, quer dizer, a gente vemos na nossa vida, eu também, né? Não sou uma pessoa tão velha, né? Mas eu falei assim, meu Deus, parece que recém eu estava me formando no colégio, né? Aí depois, quando eu vi, já casou. Meu Deus, agora, né? Agora a minha filha mais velha, daqui uns meses, já faz 16 anos. Meu Deus! A mais novinha, né? Logo já faz 10. Meu pai, amado. Né? Meu Deus, é muito ligeiro. Vai ver o casamento. Casado, a gente está, eu e minha esposa, 17 anos casados. Né? Meu Deus! Né? Eu lembro do dia que eu fui ordenar pastor, né? Já fazia obra bem antes, né, mas ordenação, meu Deus, já vai fazer agora em agosto 18 anos. Meu Deus, é quase a metade da minha vida, fora o tempo que eu fazia antes, né? Mas só de pastor, 18 anos, meu pai amado, recém estava entrando na igreja, né? Quem vê o show da fé mais antigo, assim, pastor, eu lembro do missionário novinho, pastor, cabelinho pretinho, agora já está lá, né? Com 26. Quem vê o show da fé mais tempo vai saber, né? Eu lembro quando começou o show da fé, pastor. Né? Meu Deus, aí você te viu o missionário assim, né? Meu Deus do céu. Então, entendeu, moço? Estou te dando vários exemplos para você ver assim, é verdade, pastor. A vida passa rápido. A vida é o que a palavra. Imagina só, né, irmãos? Isso aqui foi o quê? Há milhares de anos escrito, né? E eles já tinham a sensação aqui de que a vida passava muito ligeiro. Imagina nós, então, hoje, não é verdade? Se bem que teve uma época, por exemplo, no tempo de Jesus, né, moço? As pessoas viviam em torno de 40 anos no tempo de Jesus, né? Por causa da alimentação, do clima, das condições até médicas. Se você tivesse 40 anos, você era velho. É verdade, você era um velho. Né? Mas hoje não, hoje 40 anos você está entrando na melhor idade, né? Na idade boa, né? Depois só vem 200, 50, 60, né? Começa a entrar, né? E aí 60 anos é a idade feliz, pastor. Então, é a tendência, não, de alongar novamente a vida, na verdade. Mas o que vai continuar o quê? Não importa, né? Se a vida era até os 40 ou se um dia vai ser até os 200. Que assim seja em nome de Jesus, né? Mas a vida com Deus, né? E a pessoa vai ter o quê? A sensação aqui de que passou tudo muito rápido. Não é verdade? Então, olha como a Bíblia, Deus ele colocou Davi escrevendo de uma forma assim, pastor, parece que é hoje que ele está escrevendo isso. Como Deus ele faz, né? Então, é verdade, ó. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Eu falava isso na semana passada, não? Qual a chance de você conhecer ou lembrar dos teus bisavós, dos teus trisavós, tetravós e tetatra? Ih, pastor, a maioria dos nossos antepassados, não,
estava em outro país, inclusive, né? A não ser que você seja só índio, que Jesus pode fazer, né? A maioria aqui não tem outros países, né? Portugal, Holanda, Espanha, né? Itália, Alemanha, na parte do São Paulo mais bastante japonês, né? Quer dizer, a maioria vinha, estava lá o nosso avô lá no outro lado do planeta, né? Ou nossos avós. Mas você não sabe da história deles. Talvez até uma geração você sabe, mas depois você não sabe mais nada, amém? E falei assim, ó, na semana passada, e a mesma coisa é você. Qual a chance, né, irmão, do teus tetraneto lembrar que você existiu um dia? A não ser que você faça uma coisa muito boa para a humanidade, ou muito ruim, nem vão lembrar de ti, não é verdade? Talvez ali até os netos, bisnetos, até uma certa geração, talvez vão te lembrar, não é verdade, irmãos? Mas e depois, daqui a 5, 6 gerações? Quem vai lembrar que tu existiu um dia na Terra, irmãos? Não é verdade? A não ser que se faça uma coisa muito maravilhosa ou muito ruim, ninguém vai lembrar de você, não é verdade? Mas você teve importância, assim como o nosso antepassador aqui teve importância para nós, e os médicos estavam falando, né? Que a gente tem características físicas de até 5 gerações para trás. Amém? É verdade. Às vezes nasce a cara do pai e da mãe, né? Mas às vezes vai ver lá de 5 gerações atrás, tem o quê? Tem a descendência. E até a pessoa falava, né? O médico falava que nós dependemos de muitas gerações, ou seja, para nos formar, quantas pessoas que foram? 2. Para formar esses 2 que formaram, que nos formou, foram o quê? 2 vezes 2, então dá o quê? 4. Para formar esses 4 que formaram os 4, foram o quê? 16. Tá entendendo? Pastor, matemática essa hora da manhã, pelo amor de Deus. Assista de madrugada, então, a pregação. Entendeu? É verdade, pastor. Quantas pessoas foram usadas para me fazer aqui, né? Aí você tem um filho, então é você e o teu esposo, tua esposa. Então já são mais um filho, né? Mas para fazer você foram feitos 2 do pai, 2 da mãe, né? Meu Deus, é verdade, pastor, né? Foram pessoas importantes, amém? Se desse um errinho, talvez o teu pai e a tua mãe tivessem um filho, mas não você, né? Se tivesse um errinho, talvez o teu avô e a tua avó tivesse outro filho, mas não o teu pai e a tua mãe. Uma coisinha, né? Sei lá, vocês entenderam, né? Vai dormir um dia brigado, não namora na hora de namorar, entenderam, né? Vai viajar, fazer uma viagem que meio inesperada, qualquer coisinha, outro ser existiria, mas não você, não eu, não é verdade? Talvez o meu pai e a minha mãe tivessem outro filho ou filha, né? Mas não o Moisés, não é verdade? E quantas vezes que até morrem, são abortados, morrem, né? Infelizmente, às vezes a criança não chega a vir ao mundo, na verdade, irmãos? Ou vem e acaba falecendo. Ali é uma geração que foi interrompida. Se aquela criança tivesse nascido normalmente, crescido, teria casado, é o seu normal da vida, né? E teria o que? Filhos, e teria o que? Uma próxima geração. Então uma geração foi interrompida. Olha só como é que pode. Então isso nos ensina a ser humilde, na verdade, que ninguém vai lembrar de nós daqui a muito tempo. Então, irmãos, faz o melhor agora, né? Para que talvez 1, 2 gerações você até seja lembrado, na verdade. Mas depois, irmãos, você vai ser irrelevante praticamente para os outros. E eu também, na verdade. Se o dia que eu morrer daqui a muito tempo, não vai acabar a pregação do evangelho. Vão se levantar outros pregadores, na verdade. Não vai morrer o evangelho. Mas a minha parte, o quê? É agora. Vamos lá? Tá boa a palavra, né? Então, aí nós falamos assim, ó, desse ó. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que que o teme, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, né? Então, mas Deus, ele é eterno. Por isso que eu digo assim, direto ao ponto. Irmão, Deus pode perder tempo. Você não. Por quê, pastor? Porque Deus é
eterno, inclusive ele criou o tempo. Agora nós somos eternos, aqui embaixo, não. Então a gente não pode perder tempo, né? Depois nós vamos ver a nossa maior parte na eternidade, amém? Mas aqui embaixo a gente não pode perder tempo. Deus pode perder tempo. Se você ficar 80 anos falando não para ele, quem perde é tu. Ele não perde nada, ele é eterno. Ele fala assim, o que é 80 anos para mim? Não é nada. Aí para você 80 anos, talvez é a vida toda, muitas vezes. Então fala, mas essa misericórdia é eterna, e o que mais? E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, Deus, eu vou marcar as minhas gerações aqui próximas. As próximas que virão, eu não vou talvez nem estar aqui e nem vão saber que eu existo. Mas eu já o quê? Eu já abençoo a minha linhagem em nome de Jesus. Amém? A minha descendência será, Salmo 112, né? Poderosa na terra. Então a minha descendência eu já abençoo em nome de Jesus. Amém? Talvez eu não vou estar aqui, igual Abraão, eu pregava isso na grade, né? Igual Abraão, Isaac e Jacó. Eles não estavam lá na terra para ver a descendência entrando em Canaã, mas entrou. Amém? Claro, eles estão no céu, o céu é muito melhor que Canaã, né? Mas eles não estavam lá, igual Davi. Davi não estava vivo quando viu o quê? Segundo a carne, a descendência dele, que é Jesus, o quê? Ser exaltado, né? Ele não estava lá, mas o quê? Ele estava no céu, né? Mas aconteceu, então, quer dizer, né? O que Davi fez lá, o que, irmãos? Contou, amém? Mas quem era um dos antecedentes, irmãos, de Davi? Uma prostituta, Raabe, né? Que foi colocada para fora da cidade porque acolheu os espias. Diz, ó, te manda daqui. E ela fez isso, irmãos? Não fez. O que ela fez? Não. Agora eu sou do povo de Deus também. Se converteu e virou parte do povo de Deus. Casou com um homem chamado, né, irmãos, o Salmão, amém? Né? Salmão e ela tiveram mais, né? Mas possivelmente, mas o Boaz. O Boaz casou com uma mulher chamada quem? E também, quando o seu marido morreu, a sogra falou o quê? Vai-te embora, arruma quem casar. Ela fez isso? Muito lindo, né? A órfã foi embora. Ah, não. A Ruth ficou. Casou com um homem chamado o quê? Boaz. Boaz teve Obed. Obed teve vários filhos. Um deles foi o Jessé. E quem foi o pai dos 7 meninos e o 8º? Davi? Então, aquele Davi não existiríamos se uma prostituta não tivesse se convertido. Aquele Davi não teria, não existiria, né? Se a Ruth disse, tá bom, sogra, Deus te abençoe, tá? Vou cuidar da minha vida. Então, as decisões dos anteriores, o quê? Talvez não influenciaram o plano de Deus, porque viria de uma outra forma o Salvador, né? Mas aquele Davi ali, com aquela característica, o que ele só existiu por causa do quê? Da prostituta e por causa que se converteu, né? E por causa da Ruth. Amém? Por isso que eu te falei, né, irmãos? A gente vai influenciar as próximas gerações, né? E tem que influenciar com a bênção, com certeza. Aí vamos lá, Salmo 90, se estava no 113, voltem no Salmo 90. Por isso que a gente tem que procurar músicas, não, a gente prega sempre a mesma coisa. É só vitória, vai vencer, é só isso. Não, tem que pregar diferente às vezes, fazer o povo pensar em umas coisas, né? E isso é o que dá gosto à pregação. Salmo 90, aqui é um salmo chamado de Moisés, né? Salmo 90 é o salmo chamado oração do Moisés. Aqui ele também está falando, né, sobre a ira de Deus, no sentido lá com os rebeldes, né, que toda hora murmuravam lá, né? Aqui não, só no Japão e lá no Egito, né? O pessoal murmurava no deserto. E aí ele vai falar algo muito bonito, irmãos, que lembra bem o Salmo 103. Salmo 90, nós vamos pegar aqui o trem andando, tá? Até depois ali nos versículos anteriores ele fala também, né, sobre a flor que passa, que seca, né? E aí, mas ele vai falar aqui, ó,
Só o Salmo 90, versículo 12, fala assim, ó. O versículo 12 fala assim, ó, só isso aqui, tá? Outra hora que eu prego o resto. Ele fala assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias. Como assim, pastor? Tem que fazer calendário? Não, calma. De tal maneira que alcancemos um coração sábio. Amém? É aquilo que eu falava, irmão. Irmãos, Deus tem todo o tempo para perder, porque Ele é eterno. Amém? Agora a gente aqui embaixo não é eterno. Então nós não temos tempo para perder. Né? Nós precisamos ter o quê? Essa sabedoria. Mas Moisés falava, nos ensina a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcança um coração sábio. Ou seja, é contar, seus irmãos, né? É ver, é entender que nós somos o quê? Breve. Uma semana eu, cabeça dura, desobedecendo a Deus, é uma semana que pode até lá na frente ser restituída, mas aquela foi perdida. Se o processo de Deus na minha vida pudesse estar um ano adiantado, você acha que Deus escolheria o quê, pastor? É óbvio que Deus tinha chamado o quê? Pelo menos um ano antes. Né? Mas você ficou rebelde. Ou, né, obedecendo. Os irmãos estão na igreja há 10 anos, não é dizimista ainda. Você está atrasado na vida, irmão. Você está atrasado na vida, está atrasadíssimo. Além está correndo um sério risco de perder a salvação. Né? Mas imagina se nesses 10 anos a pessoa fosse fiel com Deus. Perdeu tempo. Né? Então ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcança o coração sábio. Estava ali meditando, né, mas Deus colocou no meu coração. Criança não tem noção de tempo. Não é verdade, mas criança não tem noção de tempo. Não é verdade? É verdade, pastor. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, minha única preocupação era brincar. Não é verdade? Às vezes ficava até noite em casa, e até hoje, às vezes, a criança o quê? Criança não tem noção de tempo. Às vezes você bota uma coisa ali para ela, não gostei, mas tu só viu 5 minutos, não gostei. Não é verdade? E às vezes é o contrário, não é verdade? Vamos, eu quero ficar mais. Nós já ficamos 1 hora, por exemplo, né? Já ficamos 1 hora na pracinha. Eu quero! Para ela estava tão legal que ela não quer o quê? Ir embora, não é verdade? Ó, tá na hora de dormir. Amanhã tem colégio. Não quero dormir. Vai, porque eu te conheço que amanhã. Não quero levantar. Criança não tem noção de tempo, irmãos. Não é verdade? Ela não tem noção, ela não sabe. Ela, né? Por isso que tem que o pai e a mãe acolher e cuidar, né? Porque ela não tem noção das coisas. Ela é criança. Ela não tem, né? Ah, tá chegando o dia 15, aqui tem que pagar a conta d'água. Ó, dia 25 chega a luz. Não é verdade? Que dia que entra o meu salário? Deixa eu ver, é o quinto dia útil. 1, 2, 3. Não, sabe, domingo não. Não é verdade, irmãos? Deus colocou no meu coração. Criança não tem noção de tempo, irmãos. Por isso que é feliz. Mas não tem noção de tempo. Né? Começa lá na escola, ela não sabe, às vezes, quando é pequena, né? Criança, né? Não sabe se é segunda, se é terça, se é domingo, na verdade. Ela tem a rotina dela, né? Mas não sabe se é feriado, do que é feriado, do que é, do que não é, né? Onde é que vão passar as férias, quem decide é pai, mãe, não é ela, né? Então, criança, ela não tem noção. Agora, quando ela começamos a amadurecer, né? Ela começa, irmãos, a ter uma noção maior do tempo, na verdade. E aí, depois que a pessoa é adulta, o que a pessoa tem? Ela tem noção de tempo, na verdade. Ela tem noção de tempo. Ela tem o quê? Responsabilidades. Por exemplo, né? Ela fez um contrato. Ela vendeu o tempo dela por 8 horas. Então, ela sabe, se ela for responsável, né? Que ela tem hora para entrar, ela tem a função dela e tem hora para sair. Começa o tempo, não é verdade? Aí já começa a se programar. Não, pastor, hoje eu estou aqui na igreja, 10h30 o senhor acaba o culto, não atrase. Aí depois eu tenho que ir na fruteira, aí lá depois eu tenho que fazer,
né? Aí já tem que fazer o almoço, depois o marido às vezes vem almoçar em casa, quando vem, né? Agora está na época das... A pessoa começa a fazer o quê? Um planejamento. Ela começa o quê? A passar o tempo, organizar o tempo, na verdade. Não, mas aí tal dia eu tenho que ir no dentista, outro dia eu tenho que fazer não sei. Aí já marca no calendário lá, amanhã, dia 27, tem reunião dos homens de noite e de tarde das mulheres. Então eu tenho que me programar. Vou ver como eu faço almoço lá. Né? Aí começa a ter noção de tempo, amém? Algumas coisas estressa, frustra, né? Algumas coisas a gente fica assim, a noção que faz muito. É só trabalhar e se ocupar. Não, tem também o tempo do lazer, né? Mas a gente começa a ver. Então, quer dizer, Deus me ensina a ver como é que é? Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos aqui um coração sábio. Aprender a ser uma pessoa fácil de Deus lidar. Né? Aprender que se eu fico um mês com mágoa de uma pessoa, é um mês que eu estou perigando aqui, né? Tem até um treco ali, tem um perigo, um mês que eu estou amarrado com aquela pessoa. Eu não posso perder tempo, eu vou perdoar, amém? Ah, mas a pessoa não merece, o problema é dela. Se ela está agindo errado, azar é dela. Eu vou limpar o meu coração, amém? Então é muito, né? Então isso nos faz humildes. E para terminar, Mateus capítulo 7. Já está acabando o nosso tempo, né? Criança não tem noção do tempo, ele pode pregar entre 20 minutos a 2 horas. Então, como eu não sou criança, eu sei que está acabando o meu tempo. Mateus capítulo 7. Bem conhecida essa palavra, irmãos. Mateus capítulo 7. E é verdade, pastor, a vida vai passando. E vai passar, amém? 2024 está passando. Se você está fazendo bom uso dos teus dias ou não, não interessa, o tempo está passando. Né? Assim como 2023 passou, se a pessoa se consagrou a Deus, fez a vontade dele, viveu com ele, passou 2023. Né? Agora, se a pessoa não aproveitou as oportunidades, né, andou longe, não interessa, não tem como parar o tempo, na verdade. O tempo está seguindo do mesmo jeito, na verdade. Então, é muito sério isso aí. Por isso que a gente não pode perder tempo. Mateus capítulo 7. Muitas vezes a pessoa desiste por causa disso, não. Você começa numa faculdade lá e acaba muitas vezes no meio do caminho desistindo, porque né? Às vezes a pessoa descobre que não era aquilo que ela queria, então não é errado, né? Porque até carro tem marcha ré que é para você aprender a manobrar, né? Então é melhor, né? Ajustar o curso não é feio, né? Mas às vezes a pessoa ela quer aquilo ali, mas ela desiste, né? Ah, não, tem muito compromisso, vou largar, vou parar. Não, 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 né? Se é aquilo que você realmente deseja, tem que continuar. Se você trancar lá a faculdade, não, ou parar, né? Ah, não, porque eu não vou fazer aqui, ou 4 anos, 3 anos, 5 anos, eu não vou fazer. Mas, irmão, vai passar do mesmo jeito. Né? Os meses que seriam aqueles 4, 5 anos vão passar o que? Do mesmo jeito. Aí se passa eles no começo sem formação, vai passar o tempo e vai continuar sem formação. Parabéns. Está perdendo tempo na vida. Né? Se é o que a pessoa gosta, né? Pois ela descobre que ela não é aquilo que ela quer, né? Mas, enfim. Mas se sabe, tem que ir até o final. Amém? Como falava quarta-feira, né? Aí depois lá todo mundo dando os parabéns, mas não sabe o que eu passei, né? Aí eu ver o filho formado, mas não viu a luta que foi muitas vezes, amém? O tempo vai passar, né? Então vamos lá, Mateus 7, versículo 7, ele fala aqui a bondade de Deus, ó, por isso que nós temos que aprender a falar aqui, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então é você que faz isso. Aí ele explica, né? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Né? Então, continua batendo, continua buscando, continua, né? Buscando, porque, né? Deu outra hora que sabe para com mais calma, ou seja, tem aquela, o quê? Constância. Ou seja, não perde o tempo, né? Aquela porta, então, vai batendo, né? Vai ter a hora que a porta abre, mas também teve o tempo que eu estou, o quê? Batendo, né? Vai ter a hora que eu vou encontrar, mas teve a hora que eu estou, o quê? Buscando. Se não bate, a porta está lá, não abre.
Se não busca, continua lá, não achei, né? Se não peço, continua lá, não recebi, né? Então, tem que ter a nossa iniciativa, por isso que eu tenho que pregar para você, né? Aí você tem essa fé no coração, aí você começa a pedir, você começa a buscar, você começa, né, bater, e aí Deus começa a operar na tua vida, né? E aí ele vai falar aqui da bondade de Deus, que é Jesus falando, meus amém? Então não precisa nem acrescentar muita coisa, porque deixa ele falar que eu não sou ninguém. E qual, 9, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Lhe dará uma serpente? Está perguntando, né? E aí, para terminar, falar assim, ó, outra hora eu continuo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens, outra tradução fala o Espírito Santo, né? Dará bens ou bênçãos aos que lhe pedirem? Com certeza, amém? Por quê, pastor? Porque ele existe e ele é o quê? Abençoador daquele que o busca. Então, olhamos o amor, a bondade, a simplicidade, como falar, né? Simples não é simplório, né? Não, olha a simplicidade, irmãos, né? Que Jesus está querendo mostrar para aquele povo quem é Deus, amém? Olha, vocês têm que tremer o joelho de medo dele, ó. Ó o raio, raio. Claro que ele podia fazer isso, né? Mas ele se esforçava, né? Para mostrar o quê? Como Deus é bom. Eu volto a falar, ele não tinha problema com os pecadores, ele tinha problema com os religiosos. Tá? Então, até os pecadores, se arrependessem, se convertiu. Os religiosos eram bons demais para Jesus, né? E perderam a salvação, muitos deles. Mas aqui mostra o quê? A bondade de Deus. Senhor, estou aqui 4 meses para acabar o ano, né? Tem algumas coisas que tem que se resolver na minha vida ainda. O Senhor me ajuda? Não, não ajuda. Claro que Ele vai me ajudar. Amém? Né? Ele vai me ajudar, às vezes, fazendo aquela obra. Às vezes, Ele vai me ajudar dando a sabedoria que eu preciso, né? Que é uma coisa que eu é quem preciso fazer. Né? Ele vai me ajudar, mas sou eu que tenho que fazer. Né? Às vezes, né, às vezes não, às vezes tem que esperar, não é verdade? Tem que esperar aquela porta, o momento dele abrir, né? Às vezes tem que confiar que ele vai cumprir aquela palavra, né? Ou às vezes é eu que estou aqui moscando, já era para estar lá na frente já. Então, quer dizer, né? Ter esse cuidado de Deus, porque ele fala, né? Se você é mau e você sabe cuidar bem dos teus filhos, quanto mais o teu pai que está no céu vai dar bem ao que lhe pede, né? Porque, volto a falar, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que ele tem todo o tempo. Nós não. Então, eu creio que se tem alguém que não gosta de perder tempo, é Deus. Então, nós temos que aprender a andar com ele, amém? Então, vou parar aqui, né? Deus abençoe você de casa.